quando Dom João VI voltou, Dom Pedro ficou aqui com tropas portuguesas aqui. Sim. Né? Sim. Ainda era... Como é que foi a vida dele até a independência? Assim que Dom João foi embora, Pedro já sabia que tinha um cheiro constitucional no ar. Então ele adiantou uma série de ações. Ele falou, eu vou antecipar. Eu sei mais ou menos, ele lia muito Filangieri, ele lia muito os autores constitucionais europeus, ele sabia... Leu o Benjamin Constant, nossa Constituição é do Benjamin Constant. Então ele sabia o que estava chegando. E ele tomou a decisão, vou adiantar algumas coisas. Ou seja, Dom Pedro I não tinha mentalidade absolutista. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele era um tremendo de um democrata, né, se eu puder usar essa palavra, que eu não gosto muito. Mas ele adiantou, ele fez o seguinte, ele fez uma série de decretos no Rio de Janeiro, reduzindo imposto. Ele disse que era proibido você prender alguém sem um processo, princípio da reserva legal. Essas coisas ninguém fala, né? Não há crime anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal. Tem que ter um processo, tal. Ele falava, não pode botar um grilhão num prisioneiro sem antes ter tido um processo. Então ele adotou uma série de medidas liberais, tanto do ponto de vista jurídico, de consolidação do nosso judiciário para ficar a coisa mais próximo do que as constituições do mundo estavam prevendo, que era aquela retirada de poder do Estado e aquela colaboração do Estado. Não é que a Constituição era contra o monarca, não. Era para trabalhar em conjunto, os dois, dando equilíbrio, pesos e contrapesos. Ele começa a tomar uma série dessas ações, começa a fazer vistoria em tudo quanto era lugar do Estado, para ver, isso aqui tem um órgão, ali tem uma alfândega, então ele fica... A última vistoria foi em Santos, pouco antes da independência do Brasil. Exato. O pessoal oculta essa informação, por que ele estava lá em Santos, o pessoal que fala foi atrás da amante, não, mas não é bem verdade, nem nem era verdade, foi porque ele estava vendo as guarnições lá de Santos. Exato. Porque numa futura guerra com Portugal ele tinha que ver como é que estava o litoral, né? Mas Santos era um ponto vocês importante. estão pintando a figura de um estadista que, como o senhor mesmo disse, professor, enquanto o resto da América Latina já estava começando um processo sem fim de revoluções, de regimes ditatoriais que dura até hoje, o Brasil era uma relativa... Só para você ter uma ideia, na luta da independência do México morreu 100 mil pessoas. O Brasil poderia ter virado uma carnificina. E não virou. As pessoas esquecem esses dados, né? Verdade. E tem um episódio de uma guarnição de tropas portuguesas aqui que ameaçou... Auxiliadora. Mas tem uma curiosidade dessas tropas portuguesas e das brasileiras. Tinha português do lado do Brasil. Brasileiro do lado português. Então não era assim como é pintado na história. Na luta da independência, porque teve luta na independência. Teve no Piauí, Cisplatina, na Bahia. Grão-Pará, Bahia foi a principal. E aí pensa, não, então era português de um lado, brasileiro era misturado. Tinha brasileiro do outro lado. Bem parecido com a guerra da independência americana, onde você tinha colono que era a favor do rei. Os colonos legalistas do lado do rei. Exatamente. Com os holandeses tinha índio brasileiro ao lado dos holandeses matando o brasileiro lá. Então tem de tudo. A divisão auxiliadora recebeu uma ordem das cortes portuguesas para levar o Pedro I embora para Portugal à força. À força, exatamente. À força. Aí entra o convento ali de Santo Antônio, a Rábida, Sampaio, eles fizeram um abaixo-assinado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha 60 mil habitantes. Antes da chegada da família real tinha até menos. Chegaram 20 mil de repente, aí encheu a cidade. Mas eles conseguiram 8 mil assinaturas na capital, que foi enorme a adesão. E o pessoal do comércio tinha português que pegava em armas para defender a permanência de Pedro I. Então esse batalhão da Auxiliadora estava vindo da guerra da Cisplatina, veio aqui, estava vindo do sul, né? Já tinha ainda não tinha acontecido, a Cisplatina acho que não tinha acontecido ainda. Não, separação virou Uruguai. Foi depois. A Auxiliadora estava vindo do Uruguai, lá do sul, da região da Cisplatina. Porque na Guerra Napoleônica o Brasil ocupou a Cisplatina, que era da Espanha, porque a Espanha era aliada da França. Assim como o Brasil ocupou a Guiana Francesa também. E assim que teve o tratado da França com a Espanha para invadir Portugal, a Espanha se adiantou e invadiu uma terrinha portuguesa. Aí o Brasil foi lá e invadiu umas terrinhas espanholas no sul. Devolvendo. Que é o atual Uruguai. É o atual Uruguai. Aí
a Auxiliadora chegou no Rio de Janeiro e tinha aquela ordem, determinação militar para levar Dom Pedro à força. E Dom Pedro? Aí vem abaixo assinado, o pessoal da cidade fala para Dom Pedro, não, pode ficar, a gente vai bancar, a gente vai ficar aqui, vai ter luta. A Auxiliadora se encastelou no Morro do Castelo. Que não existe mais. Não existe mais, o Pereira Passos mandou embora. E eles ficaram lá em cima, só que a divisão Auxiliadora era uma tropa profissional. Dava num número menor, dava mais ou menos uns 3 mil soldados. Mesmo que você tivesse 8 mil cariocas, seria um massacre. Porque é uma tropa profissional contra a população. E tinha padre no meio da população, estudante, todo mundo lá. Que coisa fascinante. Quantas vezes a população encarou brasileira, e a gente não sabe de nada disso. Em várias situações. Conta a gente... Segunda Guerra Mundial, a população se antecipou ao governo. A população forçou o governo a entrar na guerra. Questão Christi, a população se antecipou ao governo. E aqui, na divisão sul, termina a história da Dia do Fico. Eles foram para o Morro do Castelo, se prepararam para o combate. Hoje é o estacionamento ali da Praça 15, ficaram umas tropas também da Auxiliadora ali embaixo. E os brasileiros ficaram no Campo de Santana, se reunindo. E só enchendo de gente, a população chegando e tal. E existia a lenda que Dom Pedro I, que o comandante da Auxiliadora era o Alvilés. Cuidado com o que você vai contar. Alvilés, ele já até sabe. Alvilés. Comandante Alvilés. Existia a lenda que Dom Pedro tinha adquirido um certo nível de intimidade com a esposa do Alvilés. E que o Alvilés, do comandante da Auxiliadora. Diz que ele... uma amizade ali, né, com a esposa dele. Eles não se batiam muito bem. Então, eles viram que aquilo ia dar uma chacina, que ia dar um problema. A Auxiliadora recuou. E foram, acho que, para Niterói. Saíram para o outro lado, para Niterói, com a promessa de que eles iam embora. Tanto que eles demoraram um tempo para ir embora. Um dia, Pedro I ficou irado. Foi lá no navio, tem até uma pintura de um quadro e ele expulsando, assim, parece Dom Pedro I com a mão assim, mandando os caras embora. E é interessante ver esse quadro, porque quando você vê as dimensões, o Pedro I parece um cara alto. E ele era um cara alto para a época. A descrição é de que ele era um cara, embora tivesse 1,70 m e pouco, era considerado um cara alto para a época. Então a divisão Auxiliadora vai embora, né, e você meio que pacifica o Rio, e a ideia de que ele, Leopoldina e os príncipes não iriam. Eles ficariam. Foi o dia do Fico. O dia do Fico, dia 8 de janeiro. E, professor, o dia do Fico foi 8 de janeiro de 1822. Ali já estava... O que levou desse... O que aconteceu desse dia do Fico até o dia em que Dom Pedro famosamente declarou a independência do Brasil? Olha... E fala do papel também de uma mulher que teve um papel fundamental nesse processo, que a maioria de nós desconhece, né? Então, mas o dia do Fico já foi o ponto de inflexão, aquele chamado ponto do não retorno. Ali era só uma questão de tempo a independência. Dom Pedro sabia, José Bonifácio de Andrade sabia, ali Leopoldina sabia, o padre Sampaio sabia, todo mundo sabia. Ali era uma questão de tempo para a independência. Por quê? Porque quando chegaram as informações em Portugal, eles não ficaram quietos, falaram, não, então vamos deixar tudo do jeito que está e tal, ninguém viu, ninguém sabe, não. Resolveram apertar, e aí então chegaram documentos, né? Na época as comunicações eram lentas, não é igual hoje, você aperta um botão, o pessoal acaba sabendo do outro lado do mundo o que está acontecendo, né? E aí então chegaram informações aí no intuito de voltar ao status quo anterior da união entre Brasil e Portugal. Era um Estado unido, né? Brasil, Algarves e Portugal, para voltar a um Estado anterior. Isso daí seria, então, inaceitável. Mas aí também entra a maçonaria também, né? A maçonaria estava dividida no Brasil, estava dividida em Portugal, aliás, estava dividida na Europa inteira. Havia uma maçonaria mais conservadora, chamada de Azul, que defendia uma monarquia constitucional, né? Inclusive a Santa Aliança do Congresso de Viena reforçou esse lado, tanto é que várias monarquias ficaram preservadas lá na Europa. E tinha uma maçonaria mais radical, que a gente chamaria hoje de comunista, na época não é comunista, óbvio. Mas só porque a janela de Overton vai aumentando, mas o PSOL lá da época seria ligado a tal maçonaria vermelha, que tinha até republicanos fanáticos, como o Gonçalves Ledo,
lá do Rio de Janeiro. Então, a maçonaria do Brasil estava dividida, o grupo do Ledo, o grupo do José Bonifácio. O próprio José Bonifácio montou uma outra sociedade secreta, na sequência chamado Apostolado. O Dom Pedro II foi iniciado nas duas, tanto na oficial maçonaria como a do José Bonifácio de Andrada, que era de Santos. E aí então começaram as articulações. O processo é inevitável, república ou é monarquia? República ou é monarquia? O grupo da monarquia acabou vencendo, por boa parte por causa do José Bonifácio de Andrada, e o 7 de setembro foi um mero estopim, quando chegou a documentação no Rio de Janeiro. O Dom Pedro I estava em Santos, né, vendo as guarnições, e aí quando ele voltou para São Paulo, porque você não tinha comunicação do Rio com Santos, né? Aliás, a comunicação do Brasil é complicado, só um parênteses. Você não conseguia ir do Rio de Janeiro para Corumbá por terra, tinha que ir por barco, dando voltas enormes. Tinha que pegar o Oceano Atlântico inteiro, entrar no Rio Paraguai. Para passar por outros países para chegar num pedaço do Brasil. Eu só acho que as comunicações era dificílimo comunicação no Brasil. Aqui era tudo complicado, tudo difícil, os ventos atrapalhavam. Bom, aí ele estava em Santos, aí quando ele voltou, aí o pessoal fica ridicularizando, ele não estava a cavalo, estava de mula. Óbvio que estava de mula. Só a mula consegue subir. E mesmo assim é uma categoria de mula que eles chamam de besta baia. Se tu procurar na internet, viu o que é uma besta baia? É uma mula linda, que parece assim, uma égua parruda, meio pitbull, assim, forte, para pegar serra, para subir, para descer. Lembrando que essa serra aqui do mar chegou a ser chamada de Serra do Mata Padre. Era 3 dias para subir. 3 dias para subir. Era uma na base. Difícil. De Santos até a base da serra, era um dia, porque é tudo mangue. Depois era um dia inteiro para subir a serra e depois um dia inteiro da serra até São Paulo. 3 dias. No comecinho, quando não tinha bem antes da calçada de Lorena, tinha que subir em alguns pontos engatinhando. Para você ter uma ideia, cavalo não conseguia subir a serra, só cachorro. Cavalo não conseguia subir. Então imagina só, um padre, um português, com aquelas roupas pesadas, pega uma chuva torrencial na subida da Serra do Mar, se agarrando em coisa, ali ia pedir para morrer. Se cair. Ele já morreu, se torcer um pé, é morte. Fora que tinha cobra, um monte de bicho e tal. Então as coisas no Brasil não eram fáceis. Bom, o Dom Pedro II, o Dom Pedro I, naquela época já tinha calçado de Lorena, né? Ele subiu e aí quando ele estava perto do Riacho Ipiranga, ele recebeu as notícias, né? E aí então ele declarou um grito que não foi de momento, esse grito já tinha sido usado na Europa, já tinha lojas maçônicas com essa ideia, independência ou morte, já tinha sido usado na Europa esse grito, né? Então ele já sabia dessa condição, então quando ele chegou aos documentos, aí ele declarou, e de fato teve 2 gritos, né? A historiografia aponta 2 gritos. Então, no momento que ele fala para uma guarda, para 3, 4, 10 no máximo, e depois para mais gente. Né? Pelo meu sangue, né? Independência ou morte. Tem até uma lenda que diz que também disseram independência ou morte na queda de Massada, lá em Israel. A queda de Massada também teve, Eleazar Ben Yair. Interessante, porque... Mas antes de você entrar na história de Israel, e se deixar o Laudelino solto, a gente daqui a pouco está falando do Big Bang. Eu quero que você conte da participação de uma mulher no processo de independência. Perfeito. Quando chegou esse navio com as informações, foi o Três Corações, o mesmo que levou as frutas e verduras e legumes. O mesmo navio. Foi o mesmo navio? O navio de Portugal com determinações das cortes. Ela veio com informações das cortes, informações dos constituintes brasileiros que estavam lá. Que faziam parte das cortes. Que faziam parte da corte. Não estava tendo espaço para falar, o pau estava comendo lá, o negócio estava feio. Só um parênteses aqui, último meu. Hein? Esses deputados brasileiros, quando foram chegados lá, foram saudados como portugueses do além-mar. Mesmo às vésperas da independência, não tinha essa separação. Vocês são brasileiros e nós somos portugueses. Eles foram saudados como sempre se saudou os portugueses do além-mar. Portugueses do além-mar. Outro paralelo com a história da Revolução Americana, porque até o último minuto eles não se chamavam de americanos. Não chamavam. Eles chamavam ingleses. Exatamente. E lutando pelo direito de serem ingleses. Mas termina. Lutando agora eu não vou interromper mais. Vai lá. Os americanos pode interromper à vontade, professor. Suas interrupções são ótimas. Outra live outro dia. Os americanos lutando pela Magna Carta de 1215 e a Revolução Gloriosa. Por aí vai. Vamos lá. Chega esse navio com informações das cortes, dos constituintes, de espiões que
trabalhavam para Pedro I. É bem observado. Veio várias informações, então veio um pacote, veio um pack lá, com várias visões do mesmo evento, o que estava acontecendo em Portugal. Então, os constituintes já tinham adiantado para o Brasil, aqui para a nossa administração, que era, no caso, quando Pedro foi para São Paulo, ele nomeou Leopoldina regente. Ali. A sua esposa, imperatriz Leopoldina. Ainda não era imperatriz. Não era imperadora. Ainda não tinha... Qual era o título dela? Princesa Leopoldina. Princesa Leopoldina. Só depois da independência do Império Brasileiro que aí virou imperatriz. E ela estava nomeada como a regente, então ela tem poderes, mas tinha algumas restrições. Quando chega o navio com essas informações, isso é levado rapidamente lá para a Quinta da Boa Vista. A Leopoldina tem acesso a essas cartas e o Bonifácio também. Leopoldina convoca o Conselho de Estado, no dia 2 de novembro, Conselho de Estado, para deliberar sobre aquilo e agora. Porque o que as cortes estavam pedindo colocava o Brasil numa situação jurídica inferior, inclusive, à época do descobrimento. Eles mandaram anular tudo o que Pedro tinha feito, Pedro I, mandaram transferir todo o funcionalismo público do Brasil para Portugal. Os tribunais, tudo para lá. Imagina, Mota, você vai processar alguém, tinha que entrar, pegar um advogado, mandar o cara lá em Portugal, o custo disso, né? Então, eles criaram uma situação impossível para o Brasil. Como regredir a uma situação anterior? Então, Leopoldina olhou isso, o Bonifácio olhou, Leopoldina chama o Bregário, que era um cara do STM, Superior Tribunal Militar, que era tido como o segundo cavaleiro do reino, só perdia para Pedro I. E o Bonifácio fala para o Bregário, depois que eles deliberaram, e a Leopoldina, como chefe do conselho, inclusive é um erro histórico que eu vi até recente, no dia 2, gente repetindo o mesmo erro todo ano, que Leopoldina assinou o decreto de independência. Não, isso aí não é verdade. Isso não aconteceu, Isso não ela não tinha esse poder, esse decreto não existe, nunca existiu, não tem registro nenhum disso. E ela, como chefe do conselho, ela só pode aconselhar. Faz sentido, não faz? Até o próprio nome da instituição, conselho. Tá dizendo, o chefe do conselho não mergulha, não agarra no polidense e fica dançando, ele vai aconselhar. Então sai o Bregário, cavalo pela estrada, igual um doido. Existia uma rota para São Paulo. Pelo caminho, existia um posto. Você, quando viaja, Mota, você não para no posto de gasolina para abastecer, não tem um restaurante. Naquela época já tinha. Tinha fazendas que abrigavam os viajantes de luxo. Dom Pedro I pousou em fazenda já previamente selecionado. Não foi assim, onde é que vamos sai correndo aqui? Não era. Era tudo programado. Entra pelo mato. Era tudo programado. Tem um caminho para ir. Parava. Então o Bonifácio fala pro Bregário, consuma quantos cavalos forem necessários. Já está dizendo para ele, você vai parar, vai trocar o cavalo e vai continuar correndo. Vai parar, troca o cavalo, isso tem que chegar, Pedro. Então, quando ele encontra Pedro, ele encontra ele por um acaso nas margens do Ipiranga. Foi um acaso. Tinha parado ali para tomar uma água, fazer alguma coisa tal. Estava ali com o padre Melchior, né? Isso, o padre Melchior dá o relato do grito, exatamente. Quem descreve tudo desse momento é o Melchior. É muito interessante que teve o Carlos Oberacker Júnior, né? Que ele pegou toda a documentação que tinha sido escrito por todas as pessoas que participaram do grito do Ipiranga ali, daquele momento. O soldado escreveu alguma coisa, o fulano escreveu, o ciclano, tal. Ele pegou tudo aquilo e fez um compilado, e ele chegou à conclusão que o relato mais fiel era do padre. Exatamente, do padre. Ele falou, chegou um momento que ele falou, cara, o padre está acertando tudo, vamos seguir aqui, porque o padre, inclusive quando Pedro recebeu a carta e leu, ele jogou fora, né? O padre foi lá e recolheu as cartas todas, recolheu. Documento, né? E Pedro ficou meio que andando ali na região ali do Ipiranga, pensando, falando alto, conversando com o padre. O que esses caras estão pensando? Me chamaram de rapazinho. Olha aí, estão querendo prender o Bonifácio, que o Bonifácio tinha escrito antes uma carta para Pedro, que Pedro deixou vazar a carta lá em Portugal nos jornais. E, cara, as cortes ficaram bravas, porque o Bonifácio meio que chamava os caras de covarde e tal. Eles queriam a execução de Bonifácio, prisão e execução dele. E o Pedro estava ali e tal, e ele consulta os soldados,
ele conversa com um monte de gente. Por isso que o professor falou, não teve só um grito, não. Teve 2 gritos, tem todo um evento que acontece ali. E aí, quando ele chegou em São Paulo, ele tocou no teatro, Exato. tocou piano no teatro e foi saudado como rei, não como imperador. Depois o título de imperador veio depois. Tocou o nosso Mas hino depois independência. depois desse tocou na evento no Ipiranga, Dom Pedro voltou para São Paulo. Não, ele foi para São Paulo, pousou em São Paulo. Ele estava capital. indo Em ainda para direção São a São Paulo. Ele estava vindo do litoral, né? Então, Ele foi aclamado no teatro como rei, tocou uma composição lá no teatro, foi aclamado como rei. Aí no Rio de Janeiro que se achou melhor dar o nome de imperador. Mas é bonito o nome de imperador, por quê? Porque imperador é associado a várias nações. Como o Brasil historicamente nunca foi racista, então se reconhecia povos negros, entidades de índios que falavam línguas diferentes. Então, a figura de rei é muito associada a um povo só, a uma etnia. A figura de imperador é o conceito mais amplo a várias etnias, né? Verdade. Então que se dá o nome de imperador significa, tanto dos negros para vários grupos indígenas. lembrando que o Império Brasileiro, em metro quadrado, foi maior que o Império Romano. Vocês pintaram aqui um cenário completamente diferente do que a gente aprende na escola, né? Muitas vezes a gente escuta dizer que a independência do Brasil foi um troço meio fake, né? Foi um acerto entre o pai e filho. Na verdade, foi uma reação pensada de um estadista, auxiliado por um grupo de cabeças pensantes muito preparado, como reação a um movimento revolucionário, por que não dizer extremista, que seriam os tomava conta de comunistas Portugal. da época. Exato, exato. E aí, depois que Dom Pedro declarou a independência, foi aclamado como imperador, qual foi a reação das cortes de Portugal? Aí então teve a guerra, né? Teve a guerra. Tem até um livro muito bom chamado Independência e Morte. No Brasil se diz, a independência só foi conchavo, ninguém lutou e teve guerras, velho. Teve guerras lá na Bahia. Bahia você comemora mais o 2 de julho, que o 7 de setembro teve o Fidier lá no que fez campanhas espetaculares no Piauí. Agora tem um fato curioso, que eu lembrei agora. O primeiro rei que o Dom Pedro I recebeu foi o rei do Havaí, imagina só. O Havaí naquela época era independente, ainda não tinha sido dominado pelos Estados Unidos. Ele ganhou um negócio tipo um cocar gigante, cocar uma lindo. roupa linda, cheia com penas de aves raras que queimou no incêndio. Isso que eu ia falar, queimou no incêndio. Que perdemos no incêndio. Perdemos No Museu da Quinta da Boa Quinta Vista. da Boa Vista. Então, que triste. Aí nós tivemos então uma guerra, foi literalmente uma guerra civil. Opôs os que eram leais a Portugal, mas com brasileiros lutando do lado português e portugueses lutando do lado brasileiro. Foi uma confusão. Mas aí quem estava defendendo Dom Pedro I acabou vencendo na Bahia, vencendo na Cisplatina, venceram no Piauí. E aí então a Portugal teve que negociar a paz, né? Então envolveu a arbitragem da Inglaterra, Portugal e o Brasil. Nessa altura, Dom João VI já tinha morrido. Nessa altura não, ele estava vivo. Estava vivo. Estava vivo. Ele assistiu. E aí então se acordou, e uma curiosidade, uma das exigências de Portugal para aceitar a independência foi que o Brasil não se unisse com outras colônias portuguesas, porque houve um movimento em Angola de querer se unir com o Brasil, porque a ligação da Bahia, principalmente com Angola, era muito intensa. O pessoal falava por causa da escravidão, não era só por causa da escravidão. Os itens de exportação da Bahia para Angola envolvia mais de 100 itens. Era muito intenso o comércio. Havia brasileiros que moravam em Angola, angolanos que moravam na Bahia. Uma coisa interessante também é que quando foi feita a independência brasileira, as cortes forçaram Dom João a punir Pedro I. E Dom João falou, tá bom, vou aplicar-lhe uma punição exemplar. Eles tinham a tradição, Dom João e Pedro, de uma vez por ano, tem um almoço específico que eles faziam. Dos dois, pai e filho. Aí Dom João fala assim, ele vai ter uma lição, não vou almoçar com ele esse ano. Olha, o tempo voou, a gente já está se encaminhando para o encerramento, temos mais 5 minutos, então eu queria aproveitar esse tempinho que nos resta para falar de mais uma coisa que muita gente não compreende, que Dom Pedro I fez, que foi a Constituição de 1824, que foi a que mais durou na nossa história, 69 anos. Sim. Professor. Então, aí quando o Brasil ficou independente, precisa escrever uma Constituição. Era a moda na Europa, não tem como fugir. Agora, qual?
O Dom Pedro I era muito estudioso, né? Primeiro ele convocou uma Assembleia Constituinte, depois teve... Dom Pedro I era muito temperamental também, né? Então, às vezes, em reuniões ele ficava nervoso, acabava, encerrava a reunião, ele era um tipo temperamental. E aí ele acabou dissolvendo eu não vou contar os detalhes, tem muito detalhe, mas só para deixar claro, era muito estudioso, ele ficou muito simpático à versão do Benjamin Constant da França, né? Não tem outro aqui do Brasil. O Benjamin Constant da França que tinha idealizado 3 poderes com um acima que era o poder moderador. E ele acabou, então, impondo essa versão do Benjamin Constant. Foi aplicado em 2 lugares só no mundo, Portugal e Brasil. E Portugal também aplicou, porque ele venceu a guerra contra o irmão Dom Miguel. Então, essa versão da Constituição brasileira, inspirada na francesa, mas imposta por Dom Pedro I, que acabou funcionando muito bem, né? Porque hoje nós estamos vendo que falta... É a mais bem-sucedida da história. Como faz falta um poder moderador, né? Agora, nesses 2 minutos que restam, eu quero que você fale da volta de Dom Pedro para Portugal, do que ele fez lá até ele morrer. Vamos lá, 2 minutos? Caramba. Difícil, hein? Vamos lá, então, independência do Brasil, o Brasil seguiu adiante, as coisas foram acontecendo e tal. Começou a surgir no Brasil muita fake news de imprensa. Tinha um jornal do Rio chamado Repúblico, passava o dia inteiro escrevendo mentiras sobre Pedro I. Tinha vários eventos na rua em que o Dom Pedro ia participar. Fake news. E o pessoal falava assim, dava um grito da juventude, né? Falava assim, viva Pedro I, desde que constitucional. E Pedro I falava assim, o que esses caras estão falando? Fui eu que fiz a Constituição, eu que dei para vocês, eu que tornei o país independente. O que vocês estão dizendo aí? E aquela insistência dizia que Pedro era antidemocrático. Ele podia dar um golpe. Já vimos isso em algum lugar. Nós vamos ter que transformar o Conexão Mota História numa série. Porque isso foi só uma pincelada sobre Dom Pedro I. Dom Pedro II é uma figura tão fascinante ou mais, segundo com histórias que eu garanto que vocês não conhecem. Então eu quero agradecer ao professor Marcelo, muito obrigado pela presença. Laudelino, uma alegria enorme ter você aqui. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.